Amor, confere aí se eu tô ao vivo. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu resolvi hoje entrar aqui para gravar uma live para vocês, para falar sobre um assunto. Eu quase não apareço ao vivo, né? Normalmente eu só coloco fotos de trabalho, dificilmente eu gravo algo falando. Então hoje eu resolvi mudar um pouquinho, entrar aqui ao vivo, conversar um pouco com vocês, trazer um assunto aí para vocês também conhecerem um pouco do meu trabalho, o que eu faço e trocar algumas experiências, mostrar alguns resultados. E hoje eu queria falar com vocês sobre procedimentos antigos. E é um leque muito grande de procedimentos antigos. É um tema que tem assim assunto para conversar pra caramba. Mas eu resolvi trazer apenas alguns tópicos para falar sobre isso aqui com vocês. Também para sentir um pouco se vocês vão gostar. E se tiver bons comentários aí, o pessoal gostar, eu estarei trazendo mais novidades aí, mais vezes me apresentando aqui para vocês e compartilhar com vocês um pouco do meu conhecimento, tá? Eu já estou aí na área da micropigmentação, já tem alguns anos, tá? Faz 6 anos que eu estou na micropigmentação. Confesso para vocês que da época que eu entrei na micro para hoje é totalmente diferente, tá? Na época que eu entrei para fazer micropigmentação, meu primeiro curso, ele foi assim, como é que eu posso dizer, muito precário de conhecimento, eram umas técnicas muito grosseiras para fazer nas clientes. E hoje em dia existe uma técnica muito natural, com efeito natural, não é aquela coisa tão marcada, aquela micropigmentação que era tipo uma tatuagem, né? Então hoje em dia já não é assim. Hoje em dia já é bem mais tranquilo. Eu vou compartilhar aqui algumas coisas com vocês, tá? Então esse vai ser um tópico que a gente vai conversar, que seria sobre despigmentação de sobrancelhas, tá? E falar um pouco sobre o procedimento antigo. Eu não sou uma pessoa assim, por exemplo, radical em relação a clientes que chegam aqui no meu estúdio e, por exemplo, ela tem já uma micro antiga e ela quer retocar e eu não faço. Não, eu analiso o caso primeiro. Se eu vejo que existe uma possibilidade de fazer um novo formato de sobrancelha que vai melhorar aquela harmonia facial dela, eu vou fazer. Se eu vejo que a coloração que ela tem na sobrancelha tem a possibilidade de a gente fazer uma neutralização e uma cobertura, eu vou fazer, tá? Não vou deixar de atender essa cliente. Mas quando eu vejo que a micropigmentação que ela tem é uma micropigmentação com um desenho, uma sobrancelha mais para cima, uma mais para baixo, ou uma está mais larga e uma mais grossa e uma mais fina, quando você vê que ali não tem muita possibilidade de melhorar aquele procedimento, então eu já vou fazer vamos dizer assim, uma outra avaliação com essa cliente, que seria a indicação de uma despigmentação. Hoje em dia, tanto as técnicas como os pigmentos melhoraram pra caramba, tá? Na época que eu entrei, é uma técnica mais grosseira, então a minha professora dizia, você tem que fazer assim com o dermógrafo, você tem que apertar e tal, pra fixar, o ângulo tem que ser assim e tal. Naquela época a gente aprendia praticamente a fazer uma tatuagem, tá? Eu digo pra vocês, realmente era uma tatuagem. Hoje as técnicas são diferentes. Hoje a micropigmentação é para durar de 6 meses a 1 ano e meio, tá? Por exemplo, às vezes dura mais porque a cliente faz mais retoque, tá? Então, se ela quer um efeito natural, o ideal é ela não fazer muitos retoques.
Deixar a sobrancelha ir despigmentando. Quando ela vê que a sobrancelha já perdeu o formato do desenho e tal, da micropigmentação, aí sim ela vai e faz um novo procedimento. Mas quanto mais retoques você fazer, mais vai ficar o quê? Mais a quantidade de pigmento vai estar naquele local e, consequentemente, com o passar do tempo, ela vai se tornar uma tatuagem em vez de uma micropigmentação, tá ok? Então, o que eu indico? Faz a micro, se às vezes com 30 dias houve falhas, faz um retoque. Mas se ficou uma cor bacana, vai deixando ela despigmentar com o tempo. Porque quanto mais retoques você fazer, mais profunda a tua micro vai ficar e a tendência dela ir para uma tatuagem é muito grande. Então, assim, como eu tava falando pra vocês, né? Eu entrei já faz 6 anos que eu faço micropigmentação. Na época em que eu fazia micropigmentação no começo, era mais grosseiro e era um estilo tatuagem. Com o passar do tempo, com os cursos que a gente vem fazendo, que eu praticamente estudo, eu tô assim, nesse último ano, praticamente eu tô estudando direto. E nesses últimos meses, praticamente todos os dias eu estou estudando, tá? Isso faz muita diferença pra gente profissional. E eu vejo a evolução dos meus trabalhos também com isso, tá? Então, como as técnicas melhoraram, né, os procedimentos também vão ficando mais bonitos. E quando eu comecei, os meus procedimentos não eram aquela coisa. Teve até um período em que eu pensei em desistir da micropigmentação, porque eu não gostava dos resultados que eu estava tendo. Então, depois de alguns cursos que eu fui fazendo, eu fui melhorando os meus procedimentos. E eu busco sempre estar melhorando para cada vez eles estarem mais bonitos, né? Estarem com, vamos dizer assim, mais atualizados para as nossas clientes e elas se sentirem mais bonitas também. Então, assim, quando eu recebo alguma cliente aqui que tem um procedimento antigo e ela quer fazer a correção, né? A correção daquele procedimento. Se eu vejo que não tem como eu consertar fazendo um novo procedimento de primeira, então o que eu indico para cliente sempre, faça uma despigmentação, tá? Uma despigmentação. Paty, mas como que seria essa despigmentação? Qual a melhor opção de despigmentação que eu deveria fazer? Hoje no mercado existem várias opções de despigmentação, tá? Várias opções mesmo. A primeira que eu indico, que é a mais eficaz, que você vai conseguir um resultado muito bacana, é a despigmentação a laser, tá? Sempre indico para todas as clientes que chegam aqui para mim e dizem, Paty, eu quero fazer de novo a minha micro, eu quero melhorar esse procedimento, eu não tô gostando mais dele, eu quero trocar essa técnica, não gosto dessa cor, quero tirar essa cor. Então, primeira opção, despigmentação a laser. Se você não quer fazer a opção da despigmentação a laser, tem outras opções, tá? Tem o jato de plasma. Aqui no estúdio eu trabalho com o New Skin, que é um eletrocautério, tá? Tem as despigmentação com ácido, tá? Então, mas a melhor opção de todos esses é o laser. Mas eu tenho muitas clientes que não querem fazer porque é um procedimento demorado. Por que ele é um procedimento demorado? Quando você faz a despigmentação de uma sobrancelha, por exemplo, mesmo que você vá fazer com laser, que agride muito menos a pele do que os demais, você vai ter que esperar 30 dias no mínimo. Alguns profissionais pedem de 40 a 60 dias para uma nova sessão. Então, o ideal é você analisar a pele da cliente. Se você vê que ela não está ainda muito sensível à pele, então você pede mais tempo para a cliente. Vamos ter que esperar com 40 dias, com 50, com 60 dias. Mas se você vê que a pele ela já conseguiu se recuperar da última sessão de despigmentação, você pode fazer uma sessão a mais ou você já pode partir para o procedimento. Eu vou confessar aqui para vocês que é muito difícil a gente convencer as clientes a despigmentar as sobrancelhas. É muito difícil, porque elas já estão acostumadas com aquela sobrancelha mais marcada,
Elas não querem ficar sem nada na sobrancelha, elas têm um medo de que apague tudo a sobrancelha e que elas fiquem sem a sobrancelha. Mas isso não acontece, gente, não acontece. Às vezes no laser você vai ter um resultado assim, mas nos outros procedimentos não. A despigmentação é mais lenta, não é tão rápido quanto no laser, tá? Então, eu sempre digo, faça a despigmentação. Na despigmentação, o que você vai conseguir com a despigmentação? Você vai conseguir apagar alguns locais indesejados, se você quer melhorar ali o formato da sobrancelha com a despigmentação, você vai conseguir corrigir esses formatos com a despigmentação. A coloração muda pra caramba, tá? Por que as colorações vêm bem... dos procedimentos antigos vêm agora? Elas vêm com a coloração azul, um cinza chumbado ou avermelhada, tá? Por que isso acontece? O cinza e o azul provavelmente deve ter sido o peso de mão e a profundidade que foi além do permitido, tá? A gente tem 3 camadas de pele e provavelmente chegou na terceira, foi aonde ocasionou que a sobrancelha ficou mais azul. E a avermelhada, provavelmente, tá? Não tô confirmando de todas, mas provavelmente é um pigmento inorgânico que foi usado nessa sobrancelha. Hoje os pigmentos inorgânicos, eles quando degradam, eles vão para uma cor ferrugem, tá? Terroso. Então é por isso que ela fica avermelhada. Então quando você vê uma sobrancelha avermelhada, foi porque ela degradou a cor e ela foi para isso. Porque dentro do pigmento inorgânico, ele tem o óxido de ferro, tá? E quando degrada, automaticamente vai para ferrugem, tá? Por isso que fica avermelhado. Então, quais que são as opções que dá para nós melhorar aí? Então, é a despigmentação para corrigir e depois corrigir o procedimento por cima. Então, assim, eu vou mostrar para vocês 3 casos de sobrancelhas que eu fiz, tá? Como eu tava falando, é muito difícil pedir para elas fazerem a despigmentação, tá? É muito difícil mesmo. Ninguém quer despigmentar a sobrancelha, todo mundo quer corrigir a sobrancelha, mas ninguém quer despigmentar a sobrancelha. E eu, aos poucos, eu tô conversando com as minhas clientes e passando para elas a importância de você fazer a despigmentação, tá? Então, no mínimo, eu faço uma despigmentação, tá? No mínimo, a cliente tem que aceitar fazer uma despigmentação. Ela aceitando fazer pelo menos uma despigmentação, eu já consigo cobrir aquela coloração indesejada que tá na sobrancelha. Então, eu vou colocar aqui para vocês, só vou escolher outra fotinho aqui, tá? Esse aqui foi um caso que eu fiz, tá? Já vai fazer quase um mês que eu atendi essa cliente, tá? Ela não fez o procedimento aqui em Abelardo, ela fez em uma outra cidade, alguns anos atrás. Então, ela tinha na sobrancelha dela um procedimento com uma coloração azul, tá? Azul forte. E o formato, então, nem se fala, desvalorizava completamente o olhar dela. Então, ela já vinha há alguns meses me pedindo, Paty, eu quero fazer minha sobrancelha, Paty, eu quero fazer minha sobrancelha. E eu dizia pra ela, vamos fazer a despigmentação dessa sobrancelha, vamos fazer a despigmentação dessa sobrancelha. E eu consegui pelo menos fazer uma sessão com ela, tá? Eu coloquei uma fotinha aqui, como que com uma sessão a gente já conseguiu clarear bastante o procedimento antigo que ela tinha, tá? E daí depois, a gente já na próxima, o ideal seria ter feito no mínimo umas 3 sessões de despigmentação, no mínimo. No mínimo ela teria que ter feito umas 3 sessões para realmente apagar quase que completa aquele pigmento que tava, tá? Mas como às vezes as clientes não querem esperar todo esse tempo, então a gente já optou por fazer a micropigmentação. Vocês viram como que deu uma grande diferença no olhar dela, tá? Já deu uma grande diferença no olhar dela. Vocês perceberam que o início, ela estava super afastada a sobrancelha e caída. Então, dava um olhar nela de um olhar caído,
né? E com um novo procedimento a gente conseguiu aproximar as sobrancelhas e dar uma leve levantada no olhar da cliente. Então deu muita diferença, tá? Olhando ela assim, pessoalmente, deu muita diferença, ficou muito linda. Só que ela vai ter que fazer um retoque sim, porque aquele início vai apagar em relação aos demais, ao restante da sobrancelha dela. Então aquele início vai apagar. Por quê? Ela já tem um resíduo por baixo de sobrancelha. Eu fiz uma nova sobrancelha por cima, acabei depositando mais pigmento, onde a gente fez uma neutralização e já finalizou com a cor desejada. Mas aquele início dela ali, por não ter nada por baixo, ele vai consequentemente ficar mais transparente. Então ela vai ter que voltar e refazer, pelo menos o início da sobrancelha, ela vai ter que refazer, tá? Então, este é um caso. Eu vou mostrar para vocês mais outro caso, tá? Que é de uma outra cliente que me procurou. Ela tinha procedimento avermelhado, tá? Esse era um procedimento avermelhado e a gente não partiu para despigmentação. Ela já quis fazer já direto a micro. Eu já digo para vocês assim, se eu vejo que tem como já fazer uma nova micro, que o formato da sobrancelha tá bacana, que não tem muito o que arrumar, show de bola, eu faço. Mas quando eu vejo que não tem conserto, que não tem como eu trabalhar nesse formato que tem, eu indico que ela vá fazer a despigmentação a laser e eu não mexo mais, tá? Então, eu primeiro vou analisar, vejo se a cliente tem como eu fazer um novo procedimento por cima, eu vou fazer. E se eu vejo que não tem como fazer, eu não vou fazer, tá ok? Então, eu tenho algumas clientes que estão me procurando e já há algum tempo, e Paty, faz a minha sobrancelha. Eu falo, não dá pra fazer, não dá pra fazer. Por quê? Porque uma é mais pra cima, uma mais pra baixo, estão muito grossa, não tenho como eu trabalhar ali e melhorar, não tem. Mas esse trabalho aqui foi um dos trabalhos que era avermelhada a sobrancelha, nós fizemos fio a fio e eu fiz um leve shadow por cima para que a cobertura do procedimento antigo fosse completa. Porque se eu tivesse feito só os fios, não ia cobrir tudo, tá? Não ia cobrir tudo. Porque a gente faz assim, a gente faz um fio, deixa um espacinho. Faz outro fio, deixa um espacinho. Se eu tivesse feito só fio, naqueles espacinhos, o que ia acontecer? Aquela cor avermelhada ia acabar aparecendo e ia incomodar muito a cliente. Então, por isso, neste caso, a gente fez fios e shadow, tá? Obrigada aí pela participação do pessoal, tá? Tô bem feliz aí que estão me acompanhando. Então, agora eu vou mostrar pra vocês mais um caso também de outra sobrancelha, tá? Que eu também peguei. Essa aqui era uma sobrancelha que foi feita por um tatuador, tá? Então, ela foi feita por um tatuador há 10 anos atrás. A gente conseguiu fazer uma sessão de despigmentação. Vocês já perceberam como a coloração azulada saiu, gente? Já saiu. Entende? Então, dá muito resultado vocês fazerem a despigmentação antes de fazerem um novo procedimento. Aí, ela optou porque ela queria uma cor escura. Ela não queria uma cor clara na sobrancelha. Ela queria que tivesse bem marcadinha a sobrancelha, tá? Ela queria bem marcadinha. Então, a gente utilizou um castanho escuro. E eu fiz o mesmo procedimento da sobrancelha anterior. Eu primeiro fiz os fios, né? E daí depois eu fiz a cobertura com sombra, tá ok? Para vocês verem como dá um resultado, cobre completamente a sobrancelha. E eu também acabei mudando um pouco o formato ali, o desenho, né, da sobrancelha. E acabei melhorando aquela cauda da sobrancelha dela, né? Deu uma valorizada, porque era muito fina. Então, a gente deu uma encorpada na sobrancelha dela. O resultado ficou muito bom. Mas, provavelmente, ela vai ter que fazer um retoque também. Porque ali no início, eu dei uma melhoradinha com os fios. Pode ser que venha clarear em relação ao restante da sobrancelha. E a gente precise fazer mais um procedimento aí, tá?
Então, eram esses os casos que eu queria colocar para vocês, tá? É muito importante o pigmento. Eu gosto muito de ver o resultado dessa sobrancelha. A gente ficou transformada mesmo, tá? Ficou muito linda. Eu amei pro rosto dela, ficou super delicado. Então, se vocês gostaram dessas dicas, desses casos, esses estudos de casos que eu trouxe para vocês, vocês podem deixar seu comentário aí, se foi legal, se foi bom. Também vou colocar lá nos meus stories para vocês também darem sugestões de alguns assuntos que eu poderia estar trazendo aqui para vocês tirarem dúvidas, tá? Aí vocês podem estar tirando dúvidas, eu estarei aqui para responder. Essa aqui foi a minha primeira live que eu fiz com vocês, tá? Então, às vezes a gente fica com vergonha de falar alguma coisa, mas eu espero estar aparecendo mais vezes aqui para vocês. E tanto para as clientes ou como pessoas que também querem aprender mais sobre essa área, né? Podem estar deixando seus comentários aí, tá ok? Muito obrigada pela participação de todos. Vou deixar salva essa live, se acaso alguém quiser assistir também, tá? Muito obrigada, gente. Até mais. Tchau, tchau. Eu não consigo deixar salva.